São 23h47. Você está deitado no escuro, rolando pelo telefone. Amanhã você vai acordar cedo. Amanhã você vai manter a dieta. Amanhã você volta ao treino. Mas agora, neste exato momento, há uma voz pequena sugerindo que você merece apenas mais 10 minutos de tela. Apenas uma pequena exceção. Você pensa que isso é um momento de fraqueza isolado. Não é. É o ato final de uma campanha de autossabotagem que você vem conduzindo em segredo por 3 dias inteiros. E ao longo das próximas semanas, esse padrão vai descrever seu colapso de disciplina com uma precisão assustadora. A recaída não é um acidente. Ela não aparece do nada em um momento de impulso. Ela é um projeto, um roteiro meticulosamente construído por uma parte de você que trabalha nos bastidores, redigindo argumentos, criando justificativas e montando uma defesa jurídica completa para explicar por que quebrar a regra hoje não é realmente quebrar a regra. Você acha que perdeu o controle, mas através da lente da autoauditoria, você não perdeu nada. Você negociou. Você assinou um tratado secreto com sua própria fraqueza. E no momento em que o erro físico acontece, a parte difícil já terminou há dias. Nós vemos a recaída como uma falha súbita de força de vontade. Mas através da lente da autoauditoria, a recaída não é súbita. É a conclusão visível de um processo invisível. É o último parágrafo de um documento que você vem assinando linha por linha, desde o momento em que permitiu que o primeiro pensamento de exceção entrasse sem resistência. A regra das 72 horas descreve isso com clareza brutal. O processo mental de negociação e erosão de regras geralmente começa 3 dias antes do ato físico. 3 dias de conversa interna. 3 dias de você montando o caso, testando os argumentos, ajustando a narrativa, até que a decisão de falhar pareça não apenas aceitável, mas lógica. Pense nisso. Você não acorda em um dia qualquer e quebra a dieta de forma aleatória. Você passa os 3 dias anteriores ensaiando mentalmente como seria bom comer aquilo. Você começa a listar razões pelas quais você merece a exceção. A semana foi difícil. Você está cansado. Todo mundo ao redor está comendo normalmente. Você já fez progresso suficiente. Apenas uma vez não vai arruinar tudo. Essas frases não são reflexões casuais. São peças de um argumento construído por uma voz interna que age como advogado especializado em defender sua fraqueza. E o trabalho desse advogado não é te fazer sentir culpado. É te fazer sentir racional. Fazer você acreditar que a decisão de quebrar a regra não é emocional, mas prática. E quando essa narrativa está completa, quando todos os argumentos estão alinhados, o erro físico se torna automático. A anatomia da recaída tem 3 fases. A primeira fase é a fagulha inofensiva. Tudo começa com um pensamento minúsculo e disfarçado. Não é um ataque direto à sua meta. É apenas uma reflexão inocente. Talvez eu possa relaxar um pouco hoje. Será que uma exceção pequena realmente importa? Eu mereço um descanso. A mente não apresenta isso como uma quebra de regra. Ela apresenta como flexibilidade, como bom senso, como autocompaixão. E porque o pensamento parece tão razoável, você não o bloqueia. Você permite que ele circule. Você considera a ideia. E nesse momento, a negociação começa. Mas aqui está o problema. O simples ato de debater com a tentação consome a energia mental necessária para dizer não. Estudos sobre fadiga de decisão mostram que o autocontrole é um recurso limitado. Cada vez que você entra em negociação interna, você gasta força de vontade apenas para manter a conversa. Não importa se você vence o debate naquele momento. O que importa é que você aceitou o convite para negociar. E sempre que você negocia, você perde um pouco de terreno. Porque a tentação não perde energia. Ela não fica cansada, mas você fica. E na terceira, quarta, quinta rodada de negociação, a resistência começa a rachar. A segunda fase é a campanha de marketing. A voz interna que iniciou a fagulha agora escala a operação. Ela não está mais apenas sugerindo uma exceção, ela está vendendo a exceção. E os argumentos ficam mais sofisticados. Você trabalhou duro essa semana. Você está sob muito estresse.
Todo mundo precisa de uma pausa. Se você não relaxar agora, vai explodir depois. A mente usa o cansaço, a frustração, a solidão, até o sucesso recente como moeda de troca. Ela pega qualquer emoção disponível e a transforma em justificativa. Esse é o protocolo HALT. Fome, raiva, solidão e cansaço são os 4 estados emocionais que desligam fisicamente seu autocontrole. Quando você está em qualquer um desses estados, a parte do cérebro responsável por decisões racionais de longo prazo fica offline, e a parte responsável por gratificação imediata assume o controle. E aqui está a parte mais escura. Durante essa fase, o cérebro libera dopamina. Não no momento do erro, no momento do planejamento. A antecipação da recaída gera mais prazer químico do que o ato em si. Você está literalmente viciado na negociação. Você gosta de imaginar como será bom quebrar a regra. Você revive mentalmente o sabor, a sensação, o alívio. E cada vez que você faz isso, você reforça o caminho neural que leva ao erro. Você está treinando seu cérebro para querer a falha. E quanto mais você negocia, mais forte esse caminho se torna. Até que em algum momento, você não está mais resistindo à tentação. Você está apenas esperando a desculpa certa para ceder. A terceira fase é o tratado da exceção. Esse é o momento psicológico em que você aceita o erro. Não fisicamente ainda, mentalmente. Você assina o documento interno. Você diz para si mesmo, tudo bem, apenas dessa vez. E nesse exato segundo, a recaída está completa. O ato físico que vem depois não é uma decisão, é apenas execução, é automático. Porque a parte difícil, a resistência real, já foi derrotada dias atrás. Você já concordou. Você já decidiu. A ação é só o último passo de um roteiro que você mesmo escreveu. Agora olhe para o que acontece depois. Você quebra a regra. E imediatamente, outro fenômeno aparece. O efeito que se dane. A crença de que uma pequena falha justifica o abandono total de todo o progresso acumulado. Você já comeu uma fatia de pizza? Então por que não comer a caixa inteira? Você já perdeu o treino de hoje? Então por que não pular a semana toda? Você já quebrou a sequência? Então por que não começar do zero na segunda-feira? A mente trata a primeira exceção como uma licença para todas as outras. E o que deveria ser um deslize isolado se transforma em uma espiral completa. 3 dias de negociação para uma falha. 3 semanas de colapso por causa dessa falha. Mas através da lente da autoauditoria, isso não é colapso emocional. É lógica interna perfeitamente consistente. Para o cérebro, não existe deslize irrelevante. Existe apenas a quebra do padrão e o reforço do vício. Cada vez que você quebra a regra, você ensina ao seu cérebro que a regra é negociável. E cada vez que você negocia, você facilita a próxima negociação. O custo real da exceção não é o erro em si, é a permissão que você dá para todos os erros futuros. Porque agora, sempre que a tentação aparecer, ela vai apontar para esse momento e dizer: você já fez antes. Você já provou que consegue viver sem a regra. Por que não fazer de novo? E tem algo mais: a emboscada do sucesso. Estar indo bem gera um excesso de confiança que faz você abandonar as defesas que te trouxeram até aqui. Você segue a dieta por 3 semanas. Você acorda cedo por 10 dias seguidos. Você mantém a sequência sem falhas. E então, exatamente porque você está indo bem, você começa a relaxar. Você pensa: eu já provei, que consigo. Agora posso me dar ao luxo de uma exceção pequena. Mas o que você chama de confiança é, na verdade, o início da próxima campanha de sabotagem. Porque a mesma disciplina que te trouxe até aqui exige a mesma rigidez para te manter aqui. No momento em que você afrouxa a guarda, você abre espaço para a fagulha inofensiva. E o ciclo recomeça. Isso cria um padrão que a maioria das pessoas nunca percebe. Elas falham, elas reiniciam, elas fazem progresso, elas relaxam, elas negociam, elas falham de novo. E toda vez, elas tratam a recaída como um evento único, como um acidente, como algo que aconteceu com elas.
Mas através da lente da autoauditoria, não existe acidente. Existe apenas o rastro de migalhas. O padrão repetitivo de pequenos comportamentos negligentes que sempre precedem suas grandes quedas. A noite em que você fica acordado até mais tarde. A manhã em que você pula o café da manhã. O momento em que você desliga o alarme sem pensar. Esses não são eventos aleatórios. São sinais. Indicadores de que a negociação já começou. E se você não interrompe o processo nessa fase, a recaída é inevitável. Então, como você anula o tratado antes que ele seja assinado? O primeiro passo é reconhecer a linguagem da sabotagem. Frases como, só hoje, eu mereço, todo mundo faz isso, não vai fazer diferença, apenas uma vez. Essas não são reflexões neutras, são sinais de alerta. São as primeiras linhas do documento de rendição. E no momento em que você as ouve, você precisa nomeá-las. Você precisa dizer em voz alta ou escrever, isso é a voz do advogado da fraqueza. Isso não é lógica, é negociação. Nomear o sabotador cria distância psicológica. Transforma o pensamento de uma verdade interna em uma tática externa. E quando você vê a tática pelo que ela é, fica muito mais difícil acreditar nela. O segundo passo é o protocolo da interrupção. A única forma de vencer a negociação é recusar o debate inicial. Se você começou a negociar, você já começou a perder. Porque a negociação consome energia. E quanto mais você debate, mais cansado você fica. Então o protocolo é simples. No momento em que o primeiro pensamento de exceção aparece, você corta. Você não considera. Você não pondera. Você não pesa prós e contras. Você fecha a conversa antes que ela comece. Você usa um mantra de uma frase. Eu não negocio com a minha meta. Eu não debato com tentação. A regra não muda. E você repete isso até que o pensamento passe. O terceiro passo é a regra dos 15 minutos. O pico de um desejo impulsivo raramente dura mais de um quarto de hora se você não o alimentar. A urgência que você sente não é permanente. Ela é uma onda. Ela sobe. Ela atinge um ápice. E ela quebra. Obrigatoriamente. Mas apenas se você não surfar nela. Se você resistir por 15 minutos, sem alimentar o pensamento, sem imaginar o prazer, sem listar os argumentos, o desejo enfraquece. E quando ele enfraquece, você recupera controle. Você percebe que a urgência era falsa, que a tentação era gerenciável. E isso constrói evidência interna de que você pode dizer não. O quarto passo é a análise post-mortem. Sempre que você falha, você revisa a queda como um detetive. Não para se punir, mas para identificar o roteiro. Você anota o momento exato em que a fagulha apareceu. Você mapeia os argumentos que a campanha de marketing usou. Você identifica o ponto em que você assinou o tratado. E você anota as condições externas. Você estava com fome, cansado, sozinho, estressado. Esse não é um exercício de culpa, é um exercício de diagnóstico. Porque quanto mais você entende o padrão, mais rápido você consegue reconhecê-lo na próxima vez. E reconhecimento é metade da interrupção. E o passo mais difícil. O segredo é o oxigênio da recaída. A negociação interna perde a força no momento em que você a verbaliza para outra pessoa. Quando a campanha de sabotagem acontece apenas na sua cabeça, ela parece lógica. Mas quando você fala em voz alta, eu estou pensando em quebrar a dieta porque tive uma semana difícil, a fragilidade do argumento fica exposta. Você ouve o absurdo, e isso destrói a ilusão de que a exceção faz sentido. Por isso, ambientes de responsabilidade funcionam, não porque outras pessoas te vigiam, mas porque elas forçam você a tirar a negociação do segredo. E sem segredo, a negociação morre. Você, que está assistindo a isso, ainda está protegendo o mesmo padrão que diz querer quebrar. Você fala sobre disciplina. Você reinicia toda segunda-feira. Você promete que dessa vez vai ser diferente. Mas você nunca interrompe a negociação. Você deixa a fagulha se espalhar. Você escuta a campanha de marketing. Você assina o tratado. E depois trata a recaída como uma surpresa. Mas ela não foi uma surpresa.
foi o resultado previsível de um processo que você permitiu operar sem interrupção. E enquanto você continuar permitindo a conversa interna, enquanto continuar debatendo com a tentação, enquanto continuar acreditando que a exceção pequena é inofensiva, o padrão vai continuar. A recaída não acontece no momento da falha. Ela acontece no momento em que você aceita negociar. E a única defesa real não é força de vontade mais forte. É a recusa absoluta de iniciar a conversa. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de um padrão que identifique a sabotagem antes que ela se torne irresistível. Você precisa de um protocolo que corte a negociação no primeiro pensamento, não no último. Porque no último pensamento, o tratado já foi assinado. E nesse ponto, a recaída não é mais uma escolha, é apenas execução. Obrigado por assistir. Eu valorizo muito o seu tempo. Se esse vídeo fez algo clicar, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu faço um vídeo novo toda semana, sempre explorando os padrões invisíveis que mantêm você preso. E se quiser acessar mais ferramentas práticas e protocolos detalhados, visite o site na descrição. Até a próxima.